Bom, se você chegou até aqui, provavelmente você está cansada. Cansada de noites difíceis, de não saber se vai conseguir dormir, descansar, de não saber como vai ser o dia seguinte. E eu preciso dividir uma coisa muito importante com você. Normalmente, isso não é falta de esforço. E a culpa não é da mãe. Na maioria das vezes, o que falta não é dedicação da mãe. É um processo claro, é entender como realmente funciona o sono do bebê. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Às vezes a mãe já tentou, né, de acordo com as dicas que ela viu na internet, implementar uma rotina, algum tipo de ritual, se preocupa com a janela de sono, já tentou observar o bebê. E às vezes, quando ela faz um ajuste pontual aqui e ali, até funciona por alguns dias, mas depois volta aquele sono confuso, aquela dificuldade, aquelas noites complicadas. E a maioria das mães chega para mim e pergunta, fala assim: onde que eu tô errando? E normalmente não é nas tentativas de melhoria, é em não fazer isso de uma forma conjunta em todo o sono do bebê. Porque o que eu mais observo acompanhando as famílias é que o sono é tratado de uma forma muito fragmentada. Ou a pessoa pensa assim, ah, eu tenho ritual noturno. Então, todos os dias tem um horário fixo que eu paro, vou dar o banho, vou amamentar, vou fazer toda aquela rotina ali, ritual noturno. Mas mesmo assim, a noite é confusa. Ou a pessoa fala, nossa, mas eu tenho cuidado com as janelas de sono, eu observo para o bebê gastar energia para ele dormir certinho e tudo, e mesmo assim ele não dorme bem. E o problema tá aí. O sono, ele não é isso ou aquilo. Ele é o conjunto de tudo. Então, não adianta eu tentar um ritual no início da noite se o dia foi um tumulto. E também não adianta eu esperar que ele durma bem à noite se eu fiquei engessada demais naquela rotina e não organizei realmente o sono, não observei o meu bebê. Eu falo muito isso com as famílias que eu atendo. Mais importante do que a gente pensar em janela de sono, quanto tempo deve ficar acordado, quanto tempo tem que gastar energia, quanto tempo deve dormir. Mais importante é observar o bebê. É a gente saber como está sendo o cuidado com aquele bebê, qual é o tempo daquele bebê. Porque a tabela de janela de sono, ela é geral para a idade. Ah, um bebê de 2 meses é essa janela. Mas será que o seu bebê não tem uma variação de 5, 10 minutos para mais ou para menos? E isso vai ser primordial na rotina da sua família? Então é muito importante a gente observar que o que vai transformar o sono do bebê e, consequentemente, o seu sono, a sua rotina, a sua disposição, muitas vezes não é fazer mais coisas, é fazer de maneira organizada, é fazer de uma maneira lógica, que faça realmente sentido para a maturidade do organismo do seu bebê. Sono é uma necessidade fisiológica. Todos nós temos necessidade de dormir. Mas saber dormir é um hábito que às vezes até alguns adultos não têm. Mas para os nossos bebês, nós precisamos ensiná-los, conduzi-los para que eles aprendam a ter um bom hábito de sono. E é por isso que no sono sagrado, a gente nunca vai olhar o sono do bebê de forma fragmentada, olhar apenas um ponto. A gente olha o sono do bebê como um conjunto. É a rotina do dia, a organização do dia, sendo um reflexo na noite. Então, a gente sempre começa o processo ajustando a rotina. A gente faz uma observação da rotina atual, porque eu preciso saber como está acontecendo, e a partir da rotina atual e da idade do bebê, dos pontos observados, da rotina da família, a gente vai fazer um ajuste do dia, um ajuste da rotina. Por que que é a primeira coisa que a gente faz? Para a gente poder pensar em mexer no sono noturno, a gente precisa que o bebê durma bem durante o dia, que ele chegue ao início da noite descansado. É organizar o corpinho do bebê para que ele consiga descansar. E aí sim a gente vai pensar em autonomia de sono na noite. Mas aí vem aquela pergunta: o que que é autonomia de sono? Gente, pensar em autonomia é pensar que o meu bebê, ele vai conseguir adormecer sem precisar da minha ajuda, sem precisar estar mamando, sem precisar estar sendo ninado, com carinho, né, na rede, tem pessoas que têm lá balançando no carrinho, enfim. A autonomia é o bebê conseguir ir acordado para o berço e adormecer sozinho, de forma segura e tranquila, ele se sentindo seguro para isso.
Então a gente organiza dessa forma. A gente ajusta a rotina, melhora a rotina do dia, sem preocupar se o bebê tem alguma associação de sono ou não. Não é esse o ponto, não é essa a prioridade no momento. Ajustamos a rotina, trabalhamos o sono noturno, demos autonomia no sono noturno. Aí a gente vai dar autonomia nas sonecas, para que esse bebê consiga adormecer sozinho também, sem precisar, né, da ajuda da mãe, do pai ou de algum outro cuidador, né, que faça parte dessa rede de apoio, que ele consiga adormecer sozinho, de forma tranquila e saudável. Então, gente, é um processo pensado com cuidado para que seja sustentável, organizado e especialmente respeitoso com o bebê e com toda a família. Se você chegou até aqui, você já entendeu que o problema não é falta de amor, não é falta de dedicação, não é falta de querer fazer certo, mas é falta de um caminho claro, organizado, pensado e direcionado para o seu bebê e para a sua família, que realmente observe o sono dele como um conjunto e possa trazer para ele um descanso saudável. Se você sente que você precisa dessa direção para conduzir o sono do seu bebê e, consequentemente, a rotina, a saúde da sua família, todos os meses eu abro 5 vagas para minha consultoria individual. E, se você tem interesse em participar, nós podemos fazer uma reunião de acolhimento, onde eu vou ouvir você, entender quais são os problemas da sua família, te explicar com alguns direcionamentos o que pode ser feito e te explicar de uma forma um pouco mais detalhada como funciona o sono sagrado. Você não precisa continuar passando por tudo isso sozinha. Existe um caminho possível e eu estou aqui para te mostrar qual é.